acontecer alguma coisa, né? Consideração, eu não sou pastor Cid não, tá? Eu vou pedir para os irmãos abram a Bíblia lá em Neemias primeiro. Essa palavra que o Senhor me deu às 2 horas da manhã, eu estava dormindo. Daqui a pouco eu senti alguma coisa me incomodando. Aí eu falei, Jesus, o que tu quer? Eu quero dormir, que eu estou com sono. Ele voltou, levanta que eu quero falar contigo. E foi aqui que ele falou. Eu vou pedir que a Bíblia, eu vou começar em Neemias 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acarias, e sucedeu no mês de Quileus, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. No momento que eu examinei, que eu li aqui a história de Neemias, ele era um homem, né, na cidade de Judá, Jerusalém. E naquele momento, Neemias foi querer saber, né, das pessoas que tinham ficado, o que tinha acontecido com o povo que foi levado a cativo. Muitos foram e alguns ficaram. No exato momento em que ele soube a forma que estava o povo que restou naquele lugar, o povo, a Bíblia diz que o povo ele estava em grande miséria, sofrimento, tristeza, né? Porque a sua cidade ela tinha sido destruída. E o versículo que me chamou muita atenção foi o 4, que diz: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E naquele momento eu falei, Jesus, Neemias, ele era um homem, ele se doeu, ele lamentou, ele chorou. Mas ele diz que ele não ficou prostrado. Ele se assentou, ele chorou por alguns dias, porque ele era carne. E quando nós ouvimos vem até nós uma notícia triste, a gente se abate. Mas naquele momento, o que vinha sobre ele, a notícia, não fez que ele ficasse prostrado. Ele se levantou, ele foi orar e ele foi jejuar. Porque ele sabia que o único que podia mudar o quadro daquele lugar era Jesus. Ele teve um momento dele como carne, mas ele não ficou prostrado. E naquele momento eu falei, Senhor, mas quem era Neemias? Quem era Neemias? Aí eu continuei examinando as escrituras. E o Senhor, aí vamos ler agora em Neemias 1:11, que diz assim: Neemias, naquele momento que ele orou ao Senhor, ele começou a jejuar, ele começou a pedir a Deus para que, né, ajudasse ele, para edificar aqueles muros, porque o Senhor já tinha falado com ele, o Senhor já tinha dado ordem para ele ir. E eu comecei a examinar, eu falei, Senhor, quem é? E eu fui lá em Neemias 1:11, que diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, dar-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor deu ordem a Neemias, mas Neemias naquele momento ele servia alguém. Acima de Neemias era Deus, mas na terra, Neemias, ele como se ele batesse continência para alguém. E eu falei, poxa, ele era copeiro. Aí eu comecei a examinar, aí vamos lá no verso 2, que diz assim: no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então eu temi muito em grande maneira. E disse o rei: viva o rei para sempre, porque como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade no lugar dos sepulcros de meus pais, assolada
tem sido consumida e as suas portas a fogo. E eu olhando falei, ele era copeiro do rei. E naquele exato momento, ele foi servir ao rei. Ele servia ao rei dos reis, mas na terra ele servia ao rei. E quando ele chegou diante do rei, o rei observava tanto aquele homem, a postura dele, que a primeira coisa que ele observou foi o semblante dele abatido. Para o rei observar o semblante dele abatido, ele era observado. E eu comecei a examinar, eu falei, Senhor, se o rei observava ele, é porque aquele homem era prudente. Ele sabia o que ele fazia. No momento em que ele deveria entrar para servir o rei, ele deveria entrar ali, com o seu rosto baixo. Que eu acredito que naquela época eles deveriam entrar, com a sua face baixa para servir o rei, não olhava. Mas aquele homem observava. E o Senhor falou assim comigo, será que o Senhor hoje, se ele olhar para você, ele vai reconhecer quem você é? Não! Se o Senhor hoje ele olhar para você, ele vai te conhecer pelo teu semblante? Pelo teu semblante? Ele vai conhecer quem é você? Ele vai saber se tu está triste, se tu está alegre, o que você precisa? Será que somente ele olhando para saber, ele vai saber quem você é? E aí eu falei, Senhor, e ele falou para o rei. Ele falou, rei, a minha cidade está assolada. Aonde os meus pais foram sepultados está tudo destruído. Imagine hoje a gente olhando para um lugar de onde a gente veio, está tudo destruído, os muros foram pendidos, está tudo pegando fogo, tudo uma desordem, tudo quebrado. Mas o Senhor escolhe você para voltar lá naquele lugar onde está tudo quebrado, porque é você que vai colocar esses muros de pé. E naquele momento ele não temeu, mas ele sabia que para chegar lá, ele teria que ter ordem para ir. Ele já tinha recebido ordem de Deus, mas ele tinha que receber ordem do homem na terra. E naquele momento, aí vamos lá no 4, que diz assim, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Ele primeiro, antes dele ir ao rei, ele foi a Deus. Ele orou ao Senhor, para que o Senhor pudesse vir abrir os caminhos para ele chegar aonde ele tinha que chegar. E aí ele disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Aí no 6 diz assim, então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe a um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para governadores dali do rio, para que me deem passagem até chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa que hei de eu ver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. E naquele momento ele foi diante do rei e falou assim, eu tenho que ir, mas eu tenho que ter meios para chegar. E ele sabia que esse meio vinha do rei, porque naquela época ele era o rei. É como hoje você pegar, chegar o presidente da república, o presidente sai dando ordem para o quê? Vai para todos que estão aqui, governadores, senadores, vai dando passagem para ele passar. Mas todo momento, a tudo que ele iria fazer, ele estava debaixo da ordenança de Deus. Ele não dava nenhum passo nem para a direita, nem para a esquerda, sem que o Senhor falasse para ele, vai. Porque ele poderia muito bem falar, se Deus mandou, eu vou, ele me garante. Mas no céu existe um Deus, mas aqui na terra tu tem um líder que você deve obediência para ele. Então antes de você fazer alguma coisa, você vai diante dele. Porque se aprove a Deus que você faça, Deus vai abrir os caminhos para você passar. E aqui ele pegou, aí nesse momento ele foi dando passagem para ele, os governadores deram madeiras para ele poder levantar a porta, os portões que haviam se pendido, né? Só que existe uma coisa, aí disse assim, então vinham os governadores dali do rio, dei as cartas do rei,
e o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive lá por 3 dias. E de noite eu me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias sabia que já tinha gente se levantando, que não estava se agradando, porque ele ia edificar os muros novamente. Mas Neemias levou poucos homens com ele, porque Neemias sabia que não era tempo ainda de levantar quem tinha que edificar de verdade os muros. Neemias, naquele momento, ele só levou 3 com ele. O rei falou: fica lá 3 dias. Esses 3 dias que Neemias chegou lá, Neemias não ficou desapercebido. Neemias estava ligado no negócio. Neemias chegou somente observando o que teria que ser feito. Porque antes de tu entrar numa guerra, tu tem que se preparar. Tu não vai entrar na guerra de qualquer jeito. Tu tem que entrar bem preparado, tu tem que saber onde tu tem que entrar, tu tem que saber com quem tu vai lidar, com quem tu vai falar, quem vai estar contigo atrás. Que fica adianta tu ir de frente na guerra e naquela hora tu olha quem está contigo, não está no momento lá, não vai estar para abraçar você. Então tu tem que estar ligado quem está contigo na obra. E naquele momento ele ficou lá 3 dias e ele viu tudo o que ele tinha que fazer. E ele retornou porque ele estava debaixo de uma ordenança. Ele tinha que voltar porque o rei falou: vai, fica 3 dias. Aí o crente aqui, o pastor fala: vai lá e faz isso, o camarada quer fazer do jeito dele. Não é desse jeito não. Você está debaixo de liderança. Se tem culto na igreja, tem que estar na igreja. Se o pastor falou vai, tu vai. Se tu está na igreja, tu está debaixo de ordenança, tu confia no pastor que está te liderando, então tu tem que obedecer. Porque obra nenhuma vai para frente sem obediência. Tu tem que estar ali conforme Deus te chamou. E aí, vamos voltar para a palavra. E naquele momento, aí o que aconteceu? Neemias voltou. E o que me chamou muita atenção, que eu falei assim: Senhor, o Neemias teve que edificar os muros. E aí, quem foi com Neemias? Aí o Senhor me levou lá em Neemias 3. Eu não vou ler tudo, porque é mais nomes, aí os irmãos leem em casa. E o que eu vou ler somente o 3, que diz assim: e levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel. E eu fui lendo. E eu sei, nesse momento que eu fui lendo aqui Neemias 3, eu fui vendo que quem estava com Neemias na edificação do muro não era qualquer um. Quem estava com Neemias eram os sumos sacerdotes, seus filhos, os levitas da casa do Senhor. Aleluia. Ele não escolheu os de fora para edificar os muros. Ele chamou, foi os de dentro para edificar. Como que ele ia chamar pessoas de fora que não está ligado no mesmo propósito que você? Que não está no mesmo pensamento que você? E eu fui olhando e falei: o Senhor foi levantando os filhos, foi filhos de levita, filhos de sumos sacerdotes, foram todos edificando o muro. Então, irmãos, que tudo que é aquilo que a gente for fazer na nossa vida, mesmo que seja um, mas que esse um esteja contigo no mesmo propósito. Que se ele falar vamos pregar. Não tem assim aquilo lá, você falou mais, eu falei mesmo, porque não é para o homem, é para a glória de Deus. Isso aqui é uma estrutura, vai ficar. O que nós temos que edificar são as nossas vidas. Será que os nossos muros estão de pé para aquilo que vai vir diante da nossa vida? Para aquilo que vai vir de encontro até nós, e a gente olhar e falar assim, que na primeira pancada o muro vai vir no chão. Aqui tu olha para a direita, tu olha para a esquerda, tu fala: ai Jesus, eu estou assim. Mas gente, nós temos que estar alicerçados em Cristo. Foi como a Bíblia diz que ele ali, ele chorou, mas ele se colocou de pé. Que nós venhamos continuamente buscando o Senhor, se colocando na brecha. Que a gente venha estar preparado para quando Deus falar assim: vai, tu vai. Fala, tu fala. Levanta. Para tu não ficar assim: ai Jesus, espera aí, não dá não, eu não vou. Não, tu vai. Porque quem te chamou te fortalece. Quem te chamou vai botar a palavra na tua boca. Ele vai te garantir.
A gente não tem que se acovardar. Nós temos que estar de pé, porque se talvez não for para edificar a nossa vida, mas temos que edificar a vida do próximo. Temos que ser exemplo. Temos que chegar no lugar e a pessoa olhar para ali, vai, serve, vai uma serva de Deus. Falhas, nós temos. Somos acometidos no pecado, mas no pecado nós não vivemos. Temos que estar sempre de pé, diante do Senhor. E agora eu vou pedir os irmãos que abram Neemias 4:16, que diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a metade dos moços trabalhavam na obra, e a metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás da casa de Judá. Os que edificavam muros, que traziam cargas, os que carregavam cada um uma mão, faziam a obra, e na outra tinha armas. Os edificadores, cada um trazia sua espada cingida ao ombro. Edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvistes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, nosso Deus pelejará por nós. E assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao meu povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos servimos de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem moços, nem homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. E aqui, naquele momento em que os muros, que Neemias ele estava edificando os muros, Neemias sabia que tinham pessoas por trás que não estavam se agradando da edificação dos muros. Eles estavam ali, Sanbalat e Tobias, eles estavam só olhando, eles não estavam se agradando. E muitas das vezes na nossa vida, nós estamos fazendo a obra de Deus, sempre tem dois se levantando. Mas eles não querem se ajuntar a você para te ajudar a edificar. Ele quer ajudar a derrubar o que já está derrubado. E aqui Neemias, a todo momento em que Neemias trabalhava, todos estavam do lado de Neemias no mesmo propósito. O que me chama a atenção é que diz assim, uma metade trabalhava e as outras estavam com as suas armas. Um trabalhava e outros permaneciam. As nossas armas, temos que estar sempre com as nossas armas em punho, que é a palavra do Senhor. Nós temos que trabalhar sempre vigilantes. Nós não podemos esmorecer em nenhum momento. Temos que estar sempre cingidos da palavra de Deus para todo momento em que nós precisarmos. Eles estavam trabalhando, mas eles não estavam desapercebidos, porque eles sabiam que Sanbalat e Tobias estavam ao redor deles, e eles estavam ali a todo momento. A gente trabalha, mas fica ligado, porque se vir a gente se levanta para lutar. E que nós venhamos, irmãos, estar de pé, preparados, porque o inimigo ele não tem brincado. O diabo ele tem usado pessoas para confundir, tem levantado pessoas para distorcer a obra de Deus, para entristecer. Às vezes são pequeninas coisas que poderiam ser bem resolvidas, mas aquilo ali vai tomando uma proporção que tu olha, que já está fora do teu alcance. Nós devemos se unir. A Bíblia diz que aqui eles estavam unidos. Como que alguém vai edificar esse prédio? Um aqui, outro lá no Laureano, no Sarapu? Não tem como. Ou você se ajunta, ou tu separa. Mas não fica no meio para atrapalhar, não. Ou tu fica colado para edificar, ou tu sai fora. Porque a vida é de escolha. Ou tu fica dentro, ou tu sai. A Bíblia diz que eu vou ser o quente ou frio, porque o morno ele vomita. Ou você sai fora, ou tu fica dentro. Tu tem que escolher, camarada. Não dá para tu ficar em dois lugares, não. Ou você edifica uma obra, ou tu edifica outra. A Bíblia diz que não dá para agradar dois senhores. Ou você vai agradar um, vai desagradar o outro. E quem tu vai escolher para agradar? Ou você fica aqui e ajuda teu pastor a edificar o
ou tu sai fora. Mas não atrapalha não. Porque você acaba, sabe, fazendo o quê? Porque infelizmente nem todo mundo aqui está no mesmo propósito. Tem uns que é mais forte, outro que é mais fraco. Um que só uma encostadinha já está doendo, outro leva um tapefão na cara e fala, pode bater do outro lado, porque eu não vou cair por causa do teu tapa. É desse jeito. Ou você fica aqui e faz a obra de Deus, ajunta, bota de pé o que está caído, ou você sai fora. Porque como a Bíblia diz, a obra é extensa, tem muita coisa para ser feito, mas para ser feito tem que ter homens e mulheres de Deus dispostos a colocar a mão no arado e fazer e não sair fora. Se tu quer fazer, tu fica. Se você não quer fazer, você sai. Mas não atrapalha aquele que ora de madrugada, 3 horas da manhã. Tu acha que é fácil acordar 3 horas da manhã num frio desse? O sono vem, tu abre a boca toda hora. Tem hora que dá um medo, que parece que tem alguém te olhando. E tu acha que é fácil? Levantar, tem que orar. Aí ora por você, ora pelo aquele irmão que está caído. Aí ora pela obra, ora pelo pastor. Ora pelas vidas que estão lá fora. E ainda tem que cuidar de você próprio para você não cair. Aí em vez de você pegar e falar, pô, eu estou contigo. Eu estou contigo no largo. Aí quem sabe o que você faz? Tu espera a pessoa virar as costas e olha. Porque não é homem nem mulher para chegar de frente e botar para fora o que está dentro do teu coração. Então, irmãos, nessa noite, é como a Bíblia diz. Aqui está dizendo assim, ó, e que tocava a trombeta e estavam todos juntos. Será que hoje está todo mundo junto, no mesmo só pensamento, no mesmo só propósito? De se colocar de pé e fazer a obra de Deus como tem que ser feito. Eu sei que viver o Evangelho não é fácil. Viver o Evangelho é renúncia. É abrir mão de si próprio, das suas vontades, dos seus prazeres, para fazer a obra de Deus. E muitos aí fora olham para a gente e falam assim, parece um bando de maluco. Viver o verdadeiro Evangelho, irmão, não é só viver, eu não bebo porque se eu beber eu vou ficar bêbado. Eu não vou xingar porque a palavra é torpe. Viver o Evangelho é viver o amor. É você se abrir mão de si e falar, não, eu vou fazer a obra de Deus. E que nessa noite nós venhamos estar juntos para que o Senhor possa pelejar sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos, sobre a igreja. Porque o tempo está mal. A gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor há de vir. A trombeta pode tocar no momento, irmão. E quando ela tocar, será que o povo vai conseguir? Será que nós vamos nos encontrar na glória? Será que Deus ele pode contar comigo, contigo, para edificar os muros que foram cingidos, caídos? Será que Deus pode contar comigo, contigo, com aquelas pessoas que estão miseráveis? Será que Ele pode contar comigo, pode contar contigo? Será que Ele pode chamar o meu nome e o teu nome nessa noite? E quando a gente chegar diante dEle, Ele olhar e perguntar para você, o que você fez? Aleluia, Jesus. O Evangelho não é vivido só dentro da igreja sentado. Que nós venhamos, irmãos, estar juntos nesta noite. Que nós venhamos edificar os muros. Por mais que a notícia triste chegue, que você dobre seu joelho, que você chore. Seja o desemprego, seja a fome, muitas das vezes até a perda que dói. Porque o emprego você consegue, a fome você come o pão e mata a sua fome. Mas quando você perde alguém que você ama, a dor é muito grande. Mas que nessa noite nós viemos estar de pé. Que você procure ver aonde há uma deficiência dentro de você, aonde o inimigo ele peleja mais contra a tua vida. Que você venha se colocar, que você venha fazer uma autoanálise, que você venha olhar para dentro de você e falar, Jesus, hoje, se o Senhor me chamar para edificar os muros, será que eu estou disposto? Será que eu estou apto para poder levantar os muros? Ou será que eu estou ali só ocupando espaço?
prejudicando, impedindo aquele que quer edificar o muro. Aleluia, Jesus. Que nessa noite, meus irmãos, nós viemos nos colocar de pé. Se aquilo que da direita não te agrada, aquilo da esquerda não te agrada, entrega na mão de Deus, que quem cuida é Ele. Ele sabe quem fica, Ele sabe quem tira. Que nós venhamos estar vigilantes. Vigilantes em todo o tempo, com a língua, com a forma de pensar do que fala. Porque nem tudo que você pensa, você pode falar. Você tem que saber que aqui dentro é uma comunidade, aqui é um encontro, a qual nós nos reunimos para prestar culto e adoração ao Senhor. Mas lá fora, continuamos aquilo que viemos fazer aqui dentro. Servos do Senhor, estamos rodeados de nuvens de testemunhos, pessoas que estão nos olhando a qualquer momento. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falei assim: engraçado, tu já viu que quando o macumbeiro peca, tu não vê assim, o macumbeiro pecou. Tu não vê. O católico peca, tu não vê o católico pecou. Mas vai o crente pecar. O crente pecou. Tu fez até algo que, foi um deslize naquele momento, na hora que soltou um palavrão. Aí olha, conta lá o crente. Olha lá o crente. Mas irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês. O crucificado não é você. Porque ele não olha e fala assim: o Vanderlei xingou. Não, ele fala lá o crente. Esse aí diz que serve a Deus. Ele pega Deus e crucifica Deus. Porque é muito fácil olhar e falar: foi o Vanderlei, ele pegou, ele é homem como eu, ele é carne. Ele está sujeito a errar. Mas não sabe quem ele se crucifica? Ele crucifica Deus. Ele começa a colocar essa mão crente. Por isso que eu não vou para a igreja. Por isso que eu não faço. É tudo dessa maneira. Que a gente venha andar vigilantes de verdade, meus irmãos. Para que a gente não venha envergonhar o nome daquele que deu a vida pela gente. Que levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas enfermidades, as nossas dores. Se hoje eu fosse olhar para mim, eu não era nem digna de estar aqui. Porque como eu fiz Deus sofrer por causa dos meus pecados. Por quantas vezes eu abri mão de Deus por um prato de lentilha, que não me dava nada em troca. E depois, aqueles que me davam muito pouco eram os mesmos que pisavam em mim e me humilhavam. Mas o Senhor é misericordioso. E nessa noite Ele te chamou, Ele te escolheu. Se você está aqui, é porque Ele sabe que tu pode, Ele sabe que pode contar contigo, Ele sabe que se mandar você ir, você vai, Ele sabe que se mandar você falar, e você vai falar. Que a gente não venha se acovardar, mas venhamos estar na posição em que Deus nos chamou, prontos, como Neemias precisou dos levitas, dos sumos sacerdotes para edificar os muros. Eles estavam em prontidão, preparados para edificar aquilo que tinha sido destruído. Ele poderia ter levantado qualquer um para levantar aqueles muros, mas ele escolheu Neemias porque ele sabia que Neemias podia. Era homem prudente, obediente ao Senhor. E que nós venhamos ser como Neemias nessa noite, estarmos preparados para edificar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.